Aqui quem fala é o Mestre Nacional Nery Júnior e hoje vamos falar sobre um cronograma de estudo no xadrez de 0 a 1800. Então, a primeira pergunta quando vamos criar um cronograma é quanto tempo livre você tem por dia, né? Essa é a pergunta número 1. Então você precisa realmente estar ciente de quanto tempo você pode estar estudando por dia. E a partir desse momento você vai dividir o seu tempo, né? Então eu vou responder um pouco mais dessa pergunta ao longo do vídeo, né? Então 40% do seu tempo ele deve ser focado para o estudo dos temas de tática e cálculo, né? Então se você encontra nessa faixa de rank aí, você não possui rank, ou você tem o rank médio aí até 1800, você tem que focar o estudo de tática. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Se você não tem rank, tem até 1300 ali de rank, ou força, né? Você tem ciência que a sua força está por volta aí de 0 a 1300. Eu recomendo que inicialmente você leia um livro mais simples. Eu coloquei aqui, pessoal, no slide, o livro aí, Táticas do Yasser Seirawan. Esse é para aquela pessoa que nunca leu um livro, que nunca terminou um aplicativo, ou ela iniciou fazendo um exercício no aplicativo do celular ali e sentiu dificuldade, acabou desistindo, abandonando. Então, a sua primeira missão, se você encontra nesse cenário aí de rank até 1300, ou você se encontra no cenário de nunca ter estudado um aplicativo completo, começa pelo simples, pela base, né? Então, pega um aplicativo lá, Mate em 1, né? Elementático 1, Elementático 2. Vamos aprender os temas de tática. Não adianta você ir para um site lá como Chess Tempo, já vai ter uns exercícios um pouco mais difíceis, né? Não recomendo fazer táticas também no próprio site Lichess, né? O mais que os próprios sites, se você erra, ele vai adaptando ao seu nível. Mas eu recomendo que você faça um aplicativo mais leve mesmo, né? Eu coloquei aqui, ó, um aplicativo lá, Táticas do Xadrez. Porque o aplicativo, ele vai ter lá exercícios fáceis, aí depois exercícios médios, exercício difícil. E para quem não sabe o que eu estou falando, só pegar o celular e ir lá no seu Play Store, lá onde você baixa o aplicativo, e digitar Táticas no Xadrez. Digita lá, Mate em 1, Elementático 1, e tem muitos outros aplicativos. Aqui eu estou dando só um exemplo para aquele jogador que está pegando uma base, certo? Então, se esforça para ver coisas mais dentro da sua realidade. Não adianta passar o carro na frente dos bois, né? Como é aquela frase famosa aí, né? Ditado popular. Não adianta fazer isso. Então, você tem que aprender o básico, né? Então, suponhamos que você já tenha passado essa fase, né? E você está na fase aí do 1400 a 1800. Pessoal, quando o assunto é táticas, né, que nós vamos gastar 40% do nosso tempo em táticas, você que tem essa faixa aí de 1400 a 1800, o que eu recomendo? Eu acho que exatamente pelos dias, né, que nós estamos vivendo, essa era da informática, tudo, acho que vocês devem realmente estudar tática por aplicativos, né? Nós temos muitas obras, muitos bons livros, né? Eu botei aqui um livro do Yusupov, nós temos uma coleção de Yusupov aí, que é uma coleção muito legal, né? Eu peguei aleatoriamente aqui um livro somente para lembrar. Às vezes, alguns exercícios do livro do Yusupov são exercícios muito pesados. Então, se a pessoa tem 1400, ela vai ter dificuldade com esse tipo de exercício. Se ela está beirando ali a faixa de rate 1600 a 1800, 1700, às vezes ela vai dar conta. Mas se tiver muito difícil, vamos reforçar a sua base, né? Vamos reforçar a base. Tem hora que você tem que fazer os aplicativos mais fáceis ali para você adaptar coisas mais difíceis, né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos comparar o futebol ao xadrez, né? Futebol, no treino de futebol, o jogador treina lá chutar o gol todo o treino, ele treina chute fora da área. Ele treina que o jogador vai cruzar a bola e ele vai cabecear, ele repete, né? No xadrez tem gente que faz
faz o exercício uma vez e acha que aprendeu o exercício. Você não vai aprender fazendo uma vez, você tem que repetir várias e várias e várias vezes, né? E sempre buscar fazer com qualidade. Não é parar, pegar o exercício, pensar 10 segundos e chutar o primeiro lance. Você que está na faixa de 1400, 1800, você tem que reforçar sua capacidade de cálculo, né? Então você já tem que tentar fazer com qualidade, né? Então parar, realmente pensar, ver a variante completa antes de chutar o primeiro lance, antes de tentar, né? Nada de chute de primeiro lance e passa o exercício, não. Vamos pensar, vamos raciocinar. Se você sentir que você está pensando muito, né? Eu que dou aulas aí pela internet, tem esse caso muito famoso de um aluno falar: ah, eu fico 10, 15 minutos em um exercício. Se você está ficando 10, 15 minutos, te recomendo voltar para o slide anterior e resolver mate em um, elementar em um, fazer exercícios mais fáceis. Não adianta querer passar o carro na frente dos bois, repetir novamente a mesma coisa. Então, se você está demorando muito aqui, se você tem um nível 1400, 1800, ou os exercícios estão muito pesados, né, ou você está faltando base. Então, humildemente, volte e resolva coisas mais fáceis, né? Procurem aí exercícios mais dentro da sua realidade. Mas não importando o nível, o importante é prezar a qualidade. Então, se você está fazendo mais fácil ou mais difícil, tenta calcular a sequência inteira. Garanto que seu cálculo vai evoluir. Como eu falei lá no Play Store, nós temos muitos aplicativos. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Esses exemplos são até mais voltados aqui ao jogador 1600, 700, 1800 aí, né? Então faça com qualidade. Tá muito difícil? Vamos procurar outro. Vamos fazer exercícios mais simples. E você que já tem 1400, 1800, já deve ter estudado algumas coisinhas de xadrez, aí eu te recomendo fazer táticas no chess.com, né? Infelizmente, no modo gratuito é só 5 táticas, né? Mas para quem tem acesso, aí eu acredito que vale a pena. Não recomendo o Lichess nem o Chess Tempo, como eu falei. Eu acho que são uma base de exercícios muito aleatórias, assim, né? Isso é experiência própria, assim, de prática. Então, eu gosto do Chess.com, é uma escolha pessoal. Muita gente recomenda Chess Tempo, né? E é uma recomendação minha, né? Então, continuando, após você determinar 40% do seu tempo para tática, eu acredito que você não pode deixar de fazer essa parte. 20% do seu tempo deve ser focado para a prática e análise dos próprios jogos, né? Pessoal, jogar aí no Lichess e chess.com. Existem muitos outros sites, né? Mas eu acredito que essas sejam aí atualmente 2 das melhores plataformas do mundo. Nós temos Chess 24, que eu não coloquei aqui também, muito bom o Chess 24, né? Mas essas 2, particularmente as que eu uso, eu considero melhores, né? O chess.com, inclusive, eu considero que tem os jogadores mais fortes, né? Então, só mostrando um pouco aí da minha experiência em qual que eu considero melhor aí, né? E essa prática, pessoal, né? Você está nessa faixa aí de 1400, 1800 ou até menos, e você quer evoluir, né? Reduz aqueles jogos bullets, aquele 1 minuto, esses jogos muito rápidos. Às vezes é esses jogos que você acaba perdendo e se sente aí chateado, porque tá perdendo muitos jogos, né? E mesmo que você está jogando 1 minuto, não deixa de dar aquela analisada, não deixa de dar uma passadinha nos jogos. Você tem que parar e rever os lances. Vai lá, acessa o seu jogo, volta nos lances iniciais e dá uma revisão básica. Muita gente joga e não vê nada, né? E aqui uma chamada especial para o xadrez aí feminino. Meninas, joguem. Surdo número de meninas que às vezes eu vou dar aula e as meninas não jogam uma única partida. Jogam uma partida por semana, 2 partidas por semana. Gente, você não vai evoluir se não jogar. Eu até costumo falar para alguns alunos,
Você quer ser um nadador, você tem que nadar. Você quer ser um corredor, você tem que correr. Você quer ser um jogador de futebol, é jogar futebol. Você quer ser um jogador de xadrez, você tem que jogar xadrez. Então, esse momento aqui de falar de jogar é um momento de opostos aí vendo os vídeos. Porque eu garanto que tem gente que joga muitos jogos e tem gente que não joga nenhum. Então, geralmente aquele jogador da faixa de 0 a 1.300 é aquele jogador que não gosta de jogar. Ele joga pouco, ele gosta mais de ficar vendo jogos. Pessoal, tem que jogar, né? E o xadrez feminino mesmo aí, o nível mais alto, né? As meninas às vezes não gostam de jogar. Então, meninas, vamos jogar. Vocês têm que pegar a experiência, pessoal. Então, é muito importante jogar e pegar experiência, né? Então, jogou, volta lá, rever os seus lances. O mais que você não saiba como analisar seu jogo, só de você dar uma repassada e uma olhada ali, eu garanto que vocês vão aprender alguma coisa, vão corrigir algum erro no seu jogo, né? E aí, após 20% do seu tempo na tática, né, 40% do seu tempo na tática, 20% do seu tempo na prática, que é jogar, e aí eu recomendo 40% aí do seu tempo em um livro que você deve ler, né, ou você quer. Às vezes você tem uma recomendação aí de um jogador mais forte, um professor, um colega que já te recomendou ler um livro, você sabe que você tem que ler e você fica naturalmente enrolando. Ou você quer ler um livro que você tem aí na sua casa, às vezes você tem lá o teste do tempo, lá um livro, por exemplo. Então, separa 40% do seu tempo e inicia essa leitura. A leitura do xadrez em relação a outras leituras é muito mais lenta. Às vezes você vai gastar aí 1 hora para ler uma página. Você lê ali querendo absorver. Não se preocupe em querer memorizar, pessoal. Não existe isso no xadrez. Você não vai memorizar um livro de xadrez inteiro. Você realmente tem que passar, né? Passar o que você está lendo, passar os lances no tabuleiro, ler os textos, né? E sem ficar com aquela loucura, aquele perfeccionismo. Nossa, eu não absorvi nada, eu memorizei. Não. Naturalmente ali o seu inconsciente vai absorver aquele conhecimento. O importante é você pôr a posição do livro lá e pensar você mesmo, sem engine de computador, sem nada. É o momento você e o livro e o tabuleiro, né? Nada de ficar consultando engine. Eu coloquei aqui como exemplo, né, escolhendo obras clássicas. Eu acho que quando eu falo do ponto de vista estratégico, eu considero essa aqui obras clássicas que todo mundo deveria ler, né? O Tratado do General Grau, né? Uma obra clássica e muito boa, muita gente já leu. A própria Estratégia Moderna do Pacman. E você que já leu uma obra dessa, né? Ou você, como eu falei, não tem acesso a essas obras, né? E você tem um outro livro na sua casa. Pessoal, que seja o outro livro, né? Eu estou dando esse exemplo porque não dá para mostrar todos os livros aqui do mundo. Então, que seja outro livro que você tem em sua casa, que você quer ler, que você conseguiu com seu colega. Simplesmente separe aquele 40% do seu tempo e vá ler essa obra, né? Pegue ali todo dia e vai página a página, diagrama a diagrama, lentamente, e simplesmente desligue das outras coisas. Hoje nós temos aí um excesso de material, né? Então, todo momento fica o pessoal aí mandando dezenas de livros em PDF, em grupo de WhatsApp, tem vídeo demais, entendeu? Não, você determinou o seu cronograma, esquece dos vídeos, esquece dos PDF, não, vamos focar aquele livro, né? E cumpra aquele horário. Depois que você cumprir aquele horário, você gosta de assistir vídeos, aí você vai ver um vídeo, né? Você gosta de ver outra coisa, aí você vai ver outra coisa. Você gosta de jogar mais que 20% como eu determinei, aí você joga à vontade. Mas tenta cumprir o cronograma. Então, passando aqui o slide, eu vou agora com um exemplo de cronograma. Esse é um caso de muitos aí que estão assistindo o vídeo. Você tem aí um cronograma limitado, você tem apenas 1 hora e 20 minutos aí de treino disponível no seu dia. Então aqui eu citei como exemplo. Eu tenho 1 hora e 20 minutos.
Então vamos lá, 30 minutos de tática. Você precisa cumprir isso. Qual que é a grande vantagem da tática, pessoal? A tática você pode fazer em aplicativos. E às vezes esse aplicativo você vai fazer ali no seu celular. Nós estamos com o celular hoje o tempo inteiro na mão, né? Então você pode fazer ali num trânsito lá, você está parado. Você pode fazer às vezes no momento ocioso ali do seu serviço. Um momento que não vai te atrapalhar em nada ali no seu dia a dia. Você pode simplesmente estar cumprindo os 30 minutos de táticas ou parte, né? No seu celular. Então, de forma prática, fácil, né? Você poderia estar gastando no WhatsApp, no YouTube, você pode estar fazendo seus exercícios de tática, né? Então, você que está nessa faixa de rate entre 0 a 1800, tática, tática e tática. Essa é a base da sua evolução. Você tem que calcular melhor, né? E aí você criou aquele cronograma de 1h20. Vai pegar aquele livro que você tem em casa lá pegando poeira, né? Já tive relatos aí de alunos que falaram, eu tenho esse livro em casa tem 15 anos, nunca li, né? Então pega um livro, se você tem mais, pega um e começa a ler aquele um. Esquece que você tem outros, esquece que o pessoal envia outros, esquece que tem outros vídeos, não. Pega aquele livro e leia um. E sagradamente não deixe de jogar. Se você não jogar, você não vai evoluir. Então, separa aqueles 20 minutos pelo menos para jogar 1, 2 partidas, né? Que seja relâmpagos assim de 5 minutos, 3 mais 2. Que seja uma partidinha de 10 minutos, mas joga. Você também precisa da parte prática. Então, pessoal, esse aí foi um breve vídeo falando um pouco aí do cronograma diário, né?